no coração da Rússia do século XVI, quando as catedrais de cúpulas douradas refletiam a luz sobre a neve interminável e o Kremlin se erguia como símbolo de poder absoluto, a vida do povo era regida por códigos rígidos, pela fé ortodoxa e pelo medo do czar. Um livro conhecido como Domostroy moldava o cotidiano das famílias, pregando disciplina, devoção e submissão. Ao mesmo tempo, o trono era ocupado por um soberano temido, cuja crueldade atravessou séculos de memória. Ivan IV, o Terrível. O Domostroy não era apenas um manual doméstico, mas sim um reflexo do espírito de sua época. Reunia regras sobre como governar a casa, como educar os filhos, como a esposa deveria servir ao marido, como os servos deviam se portar e até como preparar alimentos para grandes festas. Mais que um conjunto de práticas, o livro era uma cartilha moral que ensinava a obediência à ordem estabelecida, e essa ordem era sustentada por um Estado em plena centralização, em que Ivan IV buscava consolidar seu poder absoluto. Seu governo foi marcado por reformas iniciais, mas também por uma brutalidade crescente, pela criação da Oprichnina, sua temida guarda pessoal, e por massacres que mancharam para sempre a história da Rússia. Enquanto dentro das casas o Domostroy exigia disciplina, devoção e silêncio, nas ruas ecoavam os cascos dos cavalos dos Oprichniki, vestidos de preto, símbolos da paranoia do czar. A vida sob Ivan era uma dança constante entre a obediência e o terror, entre a religiosidade e o sangue derramado. O Domostroy surgiu em meados do século XVI, compilado e editado em Nizhny Novgorod, mas rapidamente ganhou espaço em Moscou. A obra, associada ao padre Silvestre, conselheiro de Ivan IV em seus primeiros anos de reinado, tinha como objetivo oferecer um guia completo para o chefe de família russo. Era ao mesmo tempo um manual de economia doméstica, um código moral e uma espécie de catecismo ortodoxo. Dentro de suas páginas, podia-se encontrar instruções para administrar os bens da casa, punir filhos e esposas em caso de desobediência, praticar a caridade, mas sempre com moderação, preparar festas religiosas conforme o calendário da igreja, manter a devoção a Deus em cada ato cotidiano. A mensagem central era clara: ordem, obediência e temor a Deus garantiam o bom funcionamento da família e, por extensão, do Estado. O livro retratava um mundo rígido, hierárquico, em que o homem era senhor absoluto de sua casa. A mulher, por sua vez, deveria ser submissa, calada e dedicada ao lar. As crianças, disciplinadas desde cedo. Os servos, obedientes e fiéis. Era o espelho perfeito de uma sociedade que se curvava diante do poder centralizado do czar. Quando Ivan IV subiu ao trono em 1547, tornou-se o primeiro governante russo a adotar oficialmente o título de czar de todas as Rússias. Jovem, inteligente e carismático, iniciou reformas importantes, reorganizou o exército, modernizou a administração e buscou reduzir o poder da nobreza boiarda. Nesse período inicial, parecia que a Rússia entraria em uma nova era de prosperidade. A proximidade com conselheiros religiosos, como o padre Silvestre, o mesmo ligado ao Domostroy, transmitia a imagem de um governante piedoso, comprometido com os ideais cristãos. Mas esse equilíbrio não duraria. A morte de sua amada esposa, Anastácia Romanova, em 1560, mergulhou Ivan em profunda desconfiança. Convencido de que havia sido envenenada pelos boiardos, o czar se tornou cada vez mais paranoico, explosivo e cruel. O homem que antes buscava reformas se transformou no tirano conhecido pela posteridade como Ivan, o Terrível. Em 1565, Ivan instituiu a Oprichnina, uma política que dividia o território russo em duas partes: a área diretamente controlada pelo czar e seus homens de confiança, e o restante, administrado de modo tradicional. Junto a essa divisão nasceu a Oprichnina, sua guarda pessoal, composta por cavaleiros vestidos de negro que empunhavam cabeças de cães presas às celas,
simbolizando a vigilância e a disposição de devorar os inimigos do czar. Esses homens sem piedade percorriam as cidades, confiscavam propriedades, torturavam e executavam suspeitos de traição. Sua simples presença espalhava pavor. Foi nesse clima de perseguição que cidades inteiras sucumbiram. Novgorod, por exemplo, foi acusada de conspirar contra Ivan. Em 1570, a cidade foi sitiada, saqueada e transformada em palco de um dos massacres mais sombrios da história russa. Milhares de habitantes foram executados, afogados no rio Volkhov ou queimados vivos. A imagem do czar, cada vez mais associada ao sangue e ao terror, contrastava com o ideal doméstico pregado pelo Domostroy. Dentro das casas, falava-se de obediência. Fora delas, a obediência era imposta pelo açoite, pela espada e pelo fogo. É impossível compreender o Domostroy sem relacioná-lo ao espírito do reinado de Ivan IV. Ambos representavam faces complementares de um mesmo sistema. A disciplina doméstica reforçava a disciplina social. Assim como o chefe de família era absoluto em sua casa, o czar era absoluto no Estado. A esposa que ousasse desobedecer ao marido poderia ser castigada fisicamente, pois isso era visto como uma correção moral. Da mesma forma, a cidade que ousasse desobedecer ao czar era punida coletivamente com mortes em massa. O manual pregava que todos deviam se submeter à vontade de Deus e às autoridades, sem questionamentos. E Ivan se via como o representante direto de Deus na terra. A lógica era circular. O lar reproduzia o Estado, e o Estado reproduzia a tirania do lar. Ivan não se limitava à crueldade institucionalizada. Sua personalidade explosiva o levava a surtos de violência incontrolável. O episódio mais famoso ocorreu em 1581, quando, durante uma discussão acalorada, Ivan golpeou com seu cajado o próprio filho e herdeiro, o czarevich Ivan Ivanovich. O golpe foi fatal. O czar, desesperado, teria chorado e implorado perdão, mas nada poderia desfazer o crime. A Rússia perdera seu sucessor mais preparado, e Ivan mergulhava ainda mais na lenda de sua brutalidade. A cena, imortalizada em uma pintura de Ilya Repin séculos depois, simboliza o colapso emocional e moral do monarca. Apesar de sua crueldade, Ivan era profundamente religioso. Passava longas horas em oração, jejuava e confessava seus pecados, apenas para, no dia seguinte, ordenar novas execuções. Esse paradoxo refletia a mentalidade de sua época. O medo de Deus se confundia com o medo do czar. O Domostroy ensinava que cada ato cotidiano deveria estar voltado à fé, que cada refeição deveria começar com orações, que cada criança deveria aprender a temer não apenas o pai, mas também o juízo divino. Para os súditos de Ivan, não havia separação entre a obediência espiritual e a submissão política. A vida diária nas casas russas do século XVI era marcada por rotinas rígidas. O chefe da família controlava tudo: finanças, alimentação, trabalho. A esposa ficava confinada ao lar, cuidando da produção doméstica e dos filhos. As punições físicas eram recomendadas não apenas contra crianças desobedientes, mas também contra esposas consideradas preguiçosas ou insolentes. As refeições seguiam um calendário religioso rigoroso. Dias de jejum alternavam-se com festas em que carnes e hidromel eram consumidos em abundância. O Domostroy ensinava até a quantidade correta de bebida para não cair em pecado. Era uma vida de vigilância constante, em que qualquer deslize poderia ser interpretado como falha moral. Ivan IV morreu em 1584, deixando um império traumatizado. Seu filho mais novo, Fyodor, assumiu o trono, mas era fraco, e a Rússia mergulhou em um período conhecido como o Tempo das Dificuldades. O Domostroy, por sua vez, sobreviveu como um testemunho de sua época. Durante séculos, foi consultado como manual moral, até ser rejeitado no período moderno como símbolo de opressão patriarcal e atraso. Mas ainda hoje, quando se fala de Ivan o Terrível e de sua Rússia, o Domostroy é lembrado como o reflexo escrito da mentalidade que sustentava o poder absoluto e o medo.
A Rússia do século XVI era um mundo de contrastes. Dentro das casas reinava o Domostrói, pregando ordem, obediência e fé. Nas ruas, reinava Ivan IV, impondo o terror com suas execuções em massa e surtos de violência. Ambos, Livro e Czar, construíram juntos uma sociedade marcada pela disciplina e pelo medo, pela devoção e pela brutalidade. Sob Ivan, a Rússia se expandiu e consolidou seu poder, mas o preço foi altíssimo. Milhares de mortos, cidades arrasadas, uma nação inteira traumatizada. O Domostrói e Ivan, o Terrível, representam duas faces inseparáveis de uma mesma moeda. O poder absoluto, dentro do lar e fora dele, sustentado pela obediência cega e pelo sangue derramado.